Bom, boa noite para todos. Retomando então o nosso estudo do Evangelho de Mateus, o estudo que nós estamos realizando no momento em torno da perícope, da passagem, a segunda multiplicação dos pães e peixes, que está no capítulo 15 de Mateus, entre os versículos 29 e 39. Nós iniciamos já esses estudos, né, já há algumas semanas, e eu queria retomar com vocês, antes da gente avançar, né, o mote, o estribilho, vamos dizer assim, né, o refrão que a gente vai estar repetindo em todas as reuniões, esse mantra, né, do porquê de uma segunda multiplicação dos pães e peixes. Eu acho que isso é vital, eu não acho demasiado estar repetindo isso toda quarta-feira até a gente fechar a passagem. Porque esse episódio, ele é narrado em outro momento, em um momento anterior do Evangelho de Mateus, né? Isso aqui é uma segunda narrativa sobre ele. E o sentido do porquê estudar essa passagem é aquilo que vai nortear nossa reflexão em torno daquilo que Mateus e os adensadores do Evangelho deixaram registrados. Bom, é uma passagem que trata da composição de uma família espiritual entre encarnados, né? Uma família ou um reino, né? A gente poderia usar a expressão reino, né? Um grupo de espíritos irmanados por um fator, por um elemento, né, em comum, que é o sofrimento, que é a dor. Então, é como se Jesus iniciasse o domínio da terra, né, o império dele sobre os homens, já que a gestão e o reino do globo enquanto escola espiritual, né, enquanto hospital espiritual, enquanto, até por que não dizer, penitenciária espiritual, esse ele já tem, né, desde o princípio dos tempos. Agora, o império sobre os corações dos encarnados, de quem está vivendo o processo, né, no transcurso de uma encarnação, isso é algo que está em construção ainda, mas que se inicia na Terra com a vinda dele e com a composição desse pequeno reino de sofredores, que se organiza principalmente ali em torno do lago, na Galileia, né, a Galileia dos gentios, para usar uma expressão hebraica, né? Então a gente começou falando sobre isso. Em seguida, a gente falou sobre a estratégia, sobre o caminho, o meio pelo qual Jesus acessou esses corações. Porque esse império do Cristo, das ideias do Cristo, né, do pensamento do Cristo, sobre as mentes desses sofredores, desses deserdados da sorte, né, pessoas pobres, em condição social de muita carência, de muita privação, pessoas sem saúde, pessoas sofrendo moléstias, problemas de saúde muito graves, né? Pessoas vivendo dramas psíquicos, dramas familiares intensos. Então, esse domínio que o Cristo vai exercer sobre esses pensamentos, sobre essas mentes, é um domínio que se dá por meio do sentimento, do afeto, né? Então, no momento em que Jesus consegue estabelecer com cada coração um vínculo afetivo profundo, ali cada um desses corações se abre para a ideia cristã. Por isso é que se diz que essa família espiritual estava mais acessível ao evangelho do que, por exemplo, a alta sociedade de Jerusalém, né, de pessoas com condições financeiras muito melhores, com diplomação, com formação acadêmica. Notem bem, nós não estamos dizendo que era impossível, ou mesmo improvável, que alguém da alta sociedade de Jerusalém se abrisse para Jesus. Haja visto a figura de Lívia Lentulus, que era uma patrícia romana e se abriu para o ensinamento do evangelho. Haja visto a figura de José de Arimateia, de Nicodemos. Então,
não é raro que isso aconteça, né? Existem muitos exemplos. Agora, que existe uma resistência maior à ideia do Cristo, à ideia do Evangelho, quando você está numa posição muito privilegiada, isso é um fato, né? Isso não há como negar. O sofrimento e a penúria desses deserdados da sorte os predispõe mais à ideia do Evangelho, né? Que é uma ideia de consolo, né? E só sente mesmo a necessidade de consolo quem está sofrendo, quem está vivendo algum tipo de privação. Pois bem, o versículo de hoje, a gente vai retomar essa ideia do amor, né? Do afeto, do sentimento, como ferramenta de trabalho de Jesus na construção de um reino espiritual nos corações desses sofredores. E o versículo 31, que é o que a gente vai analisar, diz assim: de modo que a turba se admirou ao ver mudos falando, aleijados sãos, coxos caminhando, cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Então, na semana passada, a gente viu a questão das pessoas levando esses sofredores, esses coxos, aleijados, mudos, cegos, aos pés de Jesus. Não foi assim que a gente estudou? Né? Esses pés representando o sentimento, a amorosidade de Jesus por eles. E hoje a gente retoma o estudo com o versículo 31 dizendo isso, de que essa multidão se espantou, ficou maravilhada, ficou admirada ao ver esses mudos, esses aleijados, esses coxos, esses cegos, esses mendigos, esses desequilibrados, esses sofredores, recobrando o bem-estar, a saúde, a sanidade, através do toque amoroso de Jesus. Tá bom? A palavra que nós vamos colocar em destaque para análise é essa palavra admirou, né? O verbo admirar no passado. Ou se admiraram, né? Se maravilharam algumas tradições, né? Se espantaram em outras tradições, em outras traduções ainda, né? Nós vamos ter um foco em cima dessa questão do espanto, da admiração que essas curas provocavam nos espectadores, naquela multidão, naquela turma que cercava Jesus. A palavra, né, quando a gente vai no texto grego, né, que lá alguns traduziram como admirou, outros maravilhou, né, é tomazo, que é uma palavra grega, tomazo, que vem do radical tomar, que quer dizer algo maravilhoso, uma maravilha, alguma coisa espetacular, alguma coisa encantadora, alguma coisa maravilhosa, né? Então, quando você se depara com uma maravilha, com alguma coisa maravilhosa, com alguma coisa extraordinária, você se espanta, você fica admirado, você fica maravilhado, né? Bom, o que eu quero propor como questionamento central na análise que nós vamos estar realizando é: o que maravilhava? O que espantava? O que admirava essas pessoas? O fenômeno mediúnico de cura em si, ou algo que iria além do fenômeno de cura? E eu digo, o próprio gesto de curar, o gesto de se importar com, de dar atenção, de se preocupar com o sofrimento de alguém. Bom, a segunda opção me parece a mais plausível. Porque era mais possível que uma doença, uma enfermidade, fosse curada, fosse sanada de forma até então, né, não explicada pela medicina da época e de uma forma rápida, do que alguém manifestar amor, tamanho amor por um sofredor.
causava mais espanto alguém se importando e amando um estranho, um deserdado, do que o gesto mediúnico em si, né? O ato de cura em si. Vocês estão acompanhando, gente? Estão entendendo? As pessoas se admiraram, se maravilharam mais com a cena de Jesus dando atenção, olhando com carinho, olhando com amor quem sofria, do que propriamente com a cura. Pelo menos não em nível consciente. Então, o consciente, né, os olhos, podiam até se espantar com o fenômeno, né? Um aleijado que há anos e anos não caminhava, levantar e sair andando. Conscientemente é isso que te causa espanto. Mas em nível inconsciente, em regiões mais profundas da psique, o que espantava, o que admirava, o que encantava, era a cena de um ser humano se importando, se preocupando, cuidando de um outro. Isso era uma grande novidade para a humanidade da época. Era alguma coisa quase que inédito. Um homem amando tão profundamente o sofredor. Isso era a novidade, a grande novidade, aquilo que realmente espantava o inconsciente das pessoas, causava espanto, admiração, maravilha no inconsciente das pessoas. Aí eu fui procurar uma referência cruzada em relação a essas palavras, né? Taumatzo ou taumá, né? Relativas a essa maravilha. E encontrei um versículo em Apocalipse onde as duas expressões aparecem, tanto taumatzo quanto taumá. E vi que a mulher estava embriagada, né, do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, olha só, o embriagar-se remete à cena do beber o vinho, né? Que aqui está representado pelo sangue, que por sua vez tem um sentido mais profundo. Sangue é vida. O copo, a taça de vinho, né, o cálice de vinho, o sangue, esses elementos figurativos referem-se à vida de alguém. O vinho, o sangue é vida. Então você tem uma mulher embriagada, ou seja, impregnada da vida dos santos e da vida das testemunhas de Jesus. E essa vida, vivendo tal qual a vida daqueles que testemunharam Jesus, dos santos, causava admiração, maravilhava o espectador. Aí nós temos as duas palavras no versículo. Então é o viver tal qual Jesus e tal qual os discípulos de Jesus, o que de fato causa encantamento, é o que de fato maravilha, é o que de fato espanta, muitas vezes, o espectador do evangelho, a testemunha do evangelho, aquele que testemunha, aquele que observa, aquele que assiste. Os discípulos vivendo tal qual Jesus, fazendo as coisas que Jesus fazia, agindo conforme Jesus agia, causou admiração, espanto, maravilha na geração posterior àquela que testemunhou Jesus, que assistiu Jesus em ação. Depois, os cristãos que passaram a pautar sua vida na vida dos apóstolos, dos discípulos, que passaram a agir, fazer tal qual eles agiam e faziam, encantaram, maravilharam outros. E aí se estabelece um vínculo de tradição, geração após geração, de cristãos na Terra, até os dias de hoje. Nós
herdamos essa tradição, descendemos dessa tradição. Portanto, aquilo que vai realmente comover, sensibilizar, tocar, maravilhar, encantar, espantar até a plateia, o auditório humano que nos cerca, é aquilo que nós fizermos, aquilo que nós realizarmos, as nossas ações concretas que reproduzem hoje as ações, os feitos, as realizações dos nossos antepassados espirituais na tradição do cristianismo, na história do cristianismo, na escola do cristianismo. Certo? Então, hoje nós vamos refletir sobre isso. Sobre o agir, sobre o fazer, sobre o vivenciar o evangelho como elemento que provoca alguma reação emotiva no espectador do evangelho, na turba, na multidão que assiste o cristão em ação. Tal qual o espanto, o maravilhamento, né, que provocava a ação de Jesus ante os seus espectadores, a turba que o assistia. E nós vamos começar com o livro Pão Nosso, livro de psicografia de Chico Xavier, livro de Emmanuel, capítulo 138. Vejamos isso. Onde Emmanuel comenta Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Esse versículo de Coríntios é Paulo, ele linkando a proposta de difusão do cristianismo na Terra, não a um movimento de batismo e instrução. O batismo como um signo, um símbolo de conversão religiosa, e a evangelização por palavras, né? As palavras sábias, né? As palavras ditas ou transcritas, né? Como forma de evangelização, mas alguma coisa que vai além disso. Então, Paulo, ele pregou em praça pública, Paulo ditou e, em algumas ocasiões, escreveu mesmo as epístolas que circularam em todo o entorno do Mediterrâneo, mas ele diz que ele foi enviado não para isso. Isso é secundário dentro da carreira apostólica dele. O que é essencial, primordial na carreira apostólica de Paulo, segundo ele próprio? Aí o Emmanuel vem comentar, dizendo, geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. É aquilo que o Paulo está dizendo que não é o propósito dele. Fazer com que as pessoas crescem, acreditassem, valorizassem as coisas que ele, Paulo, acreditava, cria ou valorizava. Não é isso que ele veio fazer. E continua Emmanuel. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmagam os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. É como se o nosso foco de importância, né, o nosso núcleo de ação, fosse em si a arte do convencimento, por palavras. Na perspectiva de Paulo, isso é um equívoco.
E a gente incorre nesse erro no movimento espírita demais, até porque o cerne da atividade encarnada de Kardec foi a publicação de livros, e de Chico Xavier foi a psicografia de livros. Então a gente fica com a impressão de que é isso então, é a palavra. A gente tem pouca sensibilidade para perceber que a palavra sã, a palavra sábia, a palavra sabedoria, contida na obra literária de Kardec, contida na obra psicografada por Chico Xavier, é não mais que um estímulo ao nosso processo real, concreto de evangelização. Ao nosso movimento real, concreto de evangelização. Percebe? O livro, ele é um primeiro sopro de vitalização da nossa ânima, ou do nosso ânimo, para a evangelização. Mas a evangelização vai além disso. O Emmanuel acrescenta: semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Né? No caso, o esforço literário. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, ou seja, quem lê esses livros, quem estuda esses livros, quando procura sinceramente compreender o Cristo, quando quer ir além da instrução e penetrar o campo fecundo da compreensão, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima, na condução do seu íntimo, na movimentação do seu mundo íntimo, entre as pessoas. E acrescenta Emmanuel: quando Jesus penetra o coração do homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Ó, a instrução se converteu em compreensão. A compreensão é algo que se dá no terreno das emoções, do sentimento, do coração. Jesus penetrando o coração, portanto. E aí, o homem se torna um testemunho vivo, uma vida vivida dentro dos paradigmas do bem, dos padrões do bem. Essa vida vivida pelo bem, em prol do bem, é uma vida que evangeliza. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Em síntese, eu não tenho as faculdades mediúnicas de Jesus para curar um cego, mas eu tenho condições de atravessar um deficiente visual na rua quando ele não tiver meios de acessibilidade para fazê-lo. Eu não tenho como curar um aleijado, um cadeirante. Traz um termo, né, politicamente correto. Mas eu tenho como, no meu comércio, me esforçar para criar meios de acessibilidade, uma rampa de acesso. Na minha casa espírita, uma rampa de acesso, um banheiro com uma porta mais larga para um cadeirante poder ter autonomia quando visitar minha loja, quando visitar minha casa espírita. Eu não tenho como, com um gesto milagroso, multiplicar pães e peixes para alimentar alguém com fome. Mas eu tenho como repartir um pouco do conforto e da fartura da minha despensa com quem tem uma geladeira vazia.
Entenderam? E aí, qualquer um desses gestos de bondade, qualquer um desses gestos, esses atos concretos de generosidade, eles espantam, maravilham, encantam a plateia que me cerca, tanto quanto as curas que Jesus realizava na Galileia Antiga. Isso é evangelizar com a vida, com a própria vida. Livro Emmanuel. Então, o livro Emmanuel, do próprio, né? O livro Emmanuel, primeira obra que o Emmanuel ditou para o Chico, no capítulo 30, intitulado Ensinar e Praticar. Esse livro, gente, ele é considerado o alicerce da obra literária de Emmanuel. Então, tudo que a gente encontra nesse livro é a essência do pensamento emanuelino, que depois vai se desdobrar nas inúmeras obras que ele dita através do Chico. E nesse capítulo 30, o Emmanuel vai dizer: todas as ciências estão ricas de especulações teóricas. Todas as religiões que se divorciaram do amor estão repletas de palavras, quase sempre. Ele está dizendo quase sempre. Vazias e incompreensíveis. Então, como é um livro muito contundente, né? Quem já leu esse livro sabe que ele é um livro em que o Emmanuel pega pesado, assim, com a crítica que ele dirige à sociedade contemporânea, né? A sociedade do século XX, XXI. Né? Ele escreve no século XX. Então, aqui vai uma crítica a esses dois pilares da civilização ocidental, que é a ciência e a religião, né? Que é o laboratório e o templo. Ele diz, olha, o patrimônio científico, o patrimônio religioso do mundo é muito louvável, é muito belo, mas ele é palavroso. Ele está restrito ao campo do texto, da palavra escrita, do livro, da tese, né, da escritura sagrada, que em si mesmo é nobre, mas se ele não vem a reboque de ações, de vidas vividas, tal qual a orientação lida, então essas palavras elas ficam vazias, vãs, sem conteúdo em si mesmo. Daí ele acrescenta: as predicações são ouvidas por toda parte, mas a prática, esta é rara. E ele afirma isso em 1935. Então vai fazer 100 anos. Falta pouca década, uma década praticamente, para completar 100 anos. Então, o Emmanuel, através da mediunidade do Chico, vai fazer essa afirmativa, né, firme, de que a ação no meio da sabedoria, no meio do conhecimento, ainda é rara. E daí a necessidade de se habituar, ou seja, transformar em hábito, em cotidiano, a ela com devotamento, para que os atos revelem os sentimentos, operando com o espírito de verdadeira humildade. Os atos revelem os sentimentos. Na semana anterior de estudo, a gente viu lá a questão do sentimento como ferramenta de vinculação desse sofredor ao evangelho. Agora, não existe sentimento na vida das pessoas se ele não for expresso. O sentimento, ele é só sentimento enquanto não vira ação. É preciso que ele se expresse, que ele se manifeste, que ele se exteriorize. E a expressão, a manifestação, a exteriorização desse sentimento nobre é a ação benéfica. É a ação que beneficia, é a ação que causa bem, que gera bem, que espalha o bem. É o que ele está dizendo sobre os atos que revelam os sentimentos. Aí no livro Palavras Sublimes, o Emmanuel, lá no capítulo 27, né, intitulado Evangelização acima de tudo, ele vai fazer um comentário
ainda mais contundente e dirigida agora ao movimento espírita como si, em si, né? Que a gente vincula ao versículo de hoje, né? Se a ideia do espiritismo é a sua difusão, né? Se o propósito de muitos espíritas é tornar o espiritismo conhecido, né? Atrair mais adeptos, né? Mais frequentadores às casas espíritas, francamente, para mim, eu nunca me entusiasmei muito com essa ideia, mas também não acho ruim quando eu vejo uma casa espírita cheia, de modo algum, né? Só que é preciso considerar esse apontamento que o Emmanuel faz, porque era a ideia do Cristo. O Cristo não queria uma turba cada vez mais numerosa, ele queria que a turba que o acompanhasse se encantasse, se maravilhasse, se espantasse com aquilo que estava testemunhando. Para o Cristo isso era mais importante. Se fosse 100, se fosse 1000, se fosse 10.000, o número não importava. O que importava é que aquele que ali estivesse ao redor fosse tocado pela mensagem de amor, pelo gesto de generosidade do Cristo ao curar um cego, ao curar um mudo. Então, Emmanuel vai dizer assim, nada mais útil do que o esforço de evangelização na atualidade. E é dentro dessa afirmação luminosa que precisamos desenvolver todos os nossos labores e pautar todos os pensamentos e atitudes. Eu sublinhei. Esforço de evangelização na atualidade. O movimento, o labor maior da família espírita deve ser este chamado esforço de evangelização. As transições terríveis e amargas do século têm a sua origem na clamorosa incompreensão do exemplo do Cristo. Olha, do exemplo do Cristo. A humanidade está carente de compreender aquilo que Jesus fez, realizou, de compreender as ações de Jesus. Esforço de evangelização é auxiliar nesse processo de compreensão. Só que esse auxílio do processo de compreensão, ele deve superar, transcender, e muito, o comentário verbal ou o comentário escrito. Como é que eu faço para o meu irmão, meu amigo, meu vizinho, o frequentador novato da casa espírita, se encantar com o evangelho e passar a compreender melhor aquilo que Jesus fazia? Ofertando a essa testemunha, a esse observador do evangelho, a esse espectador do evangelho, ações que sejam análogas à do Cristo. É como se, sem querer fazer referência à modalidade do nosso estudo, né, humildinho, mas é como se eu constantemente estivesse trocando em miúdos aquilo que Jesus que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou. Sabe ou melhor, ou então, melhor dizendo, ou então, em outras palavras que a gente usa no texto, né, quando a gente quer tornar algo mais compreensível, é como se eu fosse essa expressão viva. Jesus curou o cego. Melhor dizendo, aí eu vou lá e atravesso o cego na esquina. Jesus multiplicou pães e peixes. Em outras palavras, aí eu vou lá e distribuo alimento para quem está com fome, marmitex com quem não almoçou no dia. Certo? O nosso labor deve caracterizar-se totalmente pelo esforço de renovação das consciências e dos corações à luz do Evangelho. Urge. Então, o Emmanuel está falando de urgência, hein? No início do século XX, ele estava falando de urgência. Urge pelos atos e pelos sentimentos
retirar da incompreensão e da má-fé todas as leis orgânicas do código divino e aplicá-las à vida comum. Então, existe um código divino escrito, falado, né, verbal, e é preciso extrair, te libertar o evangelho das amarras do papel ou do som, da fonética. E fazer com que o evangelho se transmute, se converta em alguma coisa que seja palpável, tangível, visível, audível, mas em ação cotidiana e não em circunstância de púlpito. É necessário que o evangelho seja compreendido não só naquele que senta para ler um livro do Chico Xavier, ou naquele que senta no banco da casa espírita para escutar uma palestra, mas também naquele que passa pela calçada e observa o que eu estou fazendo na rua, como eu estou agindo na praça, no shopping, no supermercado, no banco, no ambiente profissional. E aí, nessa mesma lição, Emmanuel encerra dizendo: a força de exemplificação e apoiados nas vossas convicções sinceras, conseguireis elevadas realizações que farão se transladem para as leis humanas as leis centrais imperecíveis do Divino Mestre. Então, olha só a lógica do Evangelho. O Evangelho é um código de leis escrita que pode se converter. Pode porque é uma possibilidade, depende da minha decisão de agir, né? Mas pode se converter em vida vivida, e essa vida vivida, quando reproduzida, imitada, se transforma em costume social. E ao se transformar em costume social, afeta a longo prazo, médio e longo prazo, as leis humanas. Esse é o grande problema dos tempos. Quando Emmanuel diz esse é o grande problema dos tempos, você quer que as instituições se transformem, você quer que as instituições se convertam em algo melhor, as instituições públicas, fomente esse processo de transformação e de aprimoramento através da sua vida aprimorada, aperfeiçoada. Porque esse é o problema central, é a discussão, a pauta de discussão central do século XX e século XXI. O aprimoramento dos códigos e das instituições. Mas não vai existir isso, o Emmanuel está afirmando, no início do século XX, que isso não vai acontecer enquanto o sentimento nobre e a ideia sã não forem vividas no cotidiano das pessoas. Tem que virar costume primeiro. E aí o costume, depois, vira lei e instituição. O evangelho e o trabalho incessante pela renovação do homem interior devem constituir a nossa causa comum. Então, enquanto dentro do movimento espírita, por exemplo, para citar o movimento espírita, né? Não vou falar dos outros movimentos, porque eu não tenho intimidade com eles, né? Vou falar do ambiente onde eu cresci. Então, enquanto o movimento espírita estiver fragmentado, fracionado entre aqueles que hipervalorizam a palavra e aqueles que já conseguem perceber a importância da ação, você não tem unidade, né? Você não existe ali causa comum. Um está vindo em uma direção, o outro está indo em outra direção. Então é necessário que haja uma causa comum. E essa causa comum deve ser um espiritismo vivido no cotidiano dos espíritas.
Até porque o cotidiano dos espíritas, ele está indo para as redes, né? Ele está sendo filmado, ele está sendo registrado em áudio, em texto, em fotos, em imagens, né? Então, a vida das pessoas está muito exposta nas redes sociais. E aí é necessário que eu tenha atenção com isso. Não que eu vá viver duas vidas, aquela que eu registro e aquela que eu não registro. Não é isso. Não, de modo nenhum. Mas é necessário que eu tenha uma vida coerente com o Evangelho, sabendo que parte dessa vida coerente com o Evangelho vai se tornar conhecida, vai se tornar pública. Né? Avançando, livro Paz e Libertação, de Emmanuel, capítulo 11. Ensinemos humildade. Um título que em outra obra, né, Deus Conosco, se não me engano, nós vamos ter o texto A Obra Essencial. É o mesmo texto com títulos diferentes. E ambos os títulos maravilhosos, né? Eu gostei, inclusive, mais do segundo, A Obra Essencial, né? É a obra essencial, isso que nós vamos ver no livro Paz e Libertação, no capítulo 11. Somos o problema nevrálgico da salvação terrestre. Não existe salvação do orbe sem a salvação do homem. E salvação, nós já vimos isso inúmeras vezes aqui, é sinônimo de libertação. A terra não vai se libertar de uma série de mazelas, de chagas sociais, enquanto o homem não se libertar de uma série de mazelas e chagas individuais. Então, é um problema da sociedade e do indivíduo, né? Você tem uma sociedade que adoece à medida que o indivíduo adoece. Em contrapartida, você tem também um indivíduo que adoece à medida que a sociedade o fustiga, né? O machuca, o fere, o transtorna. Então, uma serpente devorando a própria cauda, né? Um ciclo que a gente precisa romper. A sociedade, o homem adoece a sociedade adoece o homem. O Emmanuel vai dizer, ó, esse é o problema nevrálgico da salvação terrestre. Esse processo precisa ser reconfigurado. Tanto que ele afirma, ó, sem nossa elevação pessoal, o lar que nos abriga é incapaz de erguer-se. Ele dá esse exemplo. Ele vai na célula, né, no núcleo principal da estrutura social, que é a família, que é a organização familiar. Ele dá esse exemplo. E ele dá a dica. Não é consertar a família para gerar que a família gere um indivíduo melhor. Isso vai ser uma consequência. Vai acontecer, mas é consequência. Mas o processo deve começar com indivíduos que tomem consciência das próprias limitações, das próprias fragilidades, dos próprios vícios, promovam um processo de renovação e transformação da própria individualidade e, consequentemente, o organismo familiar se renova. E aí o organismo familiar renovado vai educar crianças, novas criaturas encarnadas, né, segundo padrões e paradigmas também novos. E sem a reabilitação do nosso templo doméstico, estará sempre incompleta a recuperação social que pretendemos efetuar com Cristo. Então, esses dias, vou relatar para vocês isso, uma experiência familiar minha, né? Esses dias o Francisco ficou nervoso, teve uma hora que ele ficou bravo comigo, zangado, eu falei uma coisa com ele não gostou do que eu falei, e ele ficou zangado, e aí ele pegou um brinquedinho, ficou zangado e tacou no chão e quebrou o brinquedinho. Não, né? O brinquedinho daí quebrou o brinquedinho. Depois o sangue dele esfriou, ele acalmou. Aí ele veio conversar comigo, falou, papai, eu tô arrependido. Eu falei, filho, eu fico muito feliz de você me dizer que tá arrependido, mas o mais importante é a reconstrução. Aí ele falou, que é isso, papai? Aí eu fui lá,
busquei uma fita, né, uma adesiva, chamei a vovó Lei, né, a vovó dele, minha mãe, que é muito jeitosa, ela foi remendando o brinquedinho na frente dele. Ele ficou tão empolgado com essa ideia da reconstrução que saiu pegando tudo quanto era brinquedo quebrado que ele tinha, pegando fita, e ele aí já complicou a história, porque aí ele queria umas tintas que ele tinha, que a mãe dele tinha comprado com material de escola para o ano que vem, aliás, para esse ano, né, de 2023, para o ano letivo que vai iniciar, e começou a pintar os brinquedinhos, aí virou caos. Mas, enfim, ele gostou da ideia da reconstrução. Mas teve um momento que ele chegou com um brinquedinho, que ele também tinha quebrado, né, em outra ocasião, e falou, pai, eu não estou dando conta de reconstruir. Ele adorou a palavra. Falei, filho, reconstruir é sempre mais difícil que destruir. Tá entendendo? Ele ficou pensativo. O que a gente conclui é que adultos que destroem coisas, que quebram coisas, que danificam o patrimônio público, que danificam o patrimônio alheio, são adultos que não aprenderam na infância, não viveram no ambiente familiar onde se valorizasse o construir e o reconstruir. Então, destruir é alguma coisa que é a única coisa que ele sabe fazer. Ele só sabe destruir. Ele não sabe construir, por isso que ele destrói, e depois ele não sabe reconstruir o que destruiu. Vai ter que aprender. Esse é o problema nevrálgico da salvação da Terra. É quando em família, em ambiente familiar, você molda uma personalidade, mas através do esforço de automodelagem, né? Pensando do artista modelando, né? A massa ali, você se reconfigura, e aí você tem condições de ajudar o espírito em início de carreira, reencarnante, a fazer o mesmo. E se habituar a isso. E acrescenta o Emmanuel sobre a obra essencial. Ao luzeiro do Evangelho, a humanidade é a assembleia que nos estuda e examina. Olha que coisa incrível. Ao luzeiro do Evangelho, a humanidade é a assembleia que nos estuda e examina, esperando-nos o testemunho renovador. Aquele processo, né, íntimo por exemplo, de um filho ver você derramar um jarro de suco e você mesmo ir lá e providenciar, limpar aquela sujeira, não mandar ninguém fazer, não esperar que o outro faça. Aquela criança é um observador, né? Atento. Ele está ali expectando, assistindo o que você vive e faz. Peçamos, pois, ao Cristo a força precisa para a superação de nossas próprias fraquezas, na convicção de que, aperfeiçoando com sinceridade a nós mesmos, diante do mundo, Jesus, pela redenção da humanidade, fará brilhantemente o resto. Jesus fará o resto. Mas o exemplo tem que estar encarnado. O exemplo tem que estar andando pelas ruas. O exemplo tem que estar tomando um ônibus. O exemplo tem que estar numa fila de banco. O exemplo tem que estar num supermercado. E aí, para a gente estar encaminhando agora para o final, né? Tem uma lição que eu já estudei há uns miudinhos atrás, mas eu quero revisitar esse texto. E eu sou apaixonado por esse texto. O livro Jesus no Lar, do Lúcio, né? O capítulo 7. O maior servidor.
Então, antes da gente analisar alguns trechos que eu selecionei, eu queria fazer um resuminho da história. Você tem uma comunidade ali, né, muito triste, cheia de problemas de convivência, uma comunidade que padece de problemas econômicos muito graves, problemas estruturais muito graves, problemas de saneamento, problemas de habitação, problemas de saúde pública. Então, era uma sociedade problemática, né? Um dia, passa por ali um grande estadista, e ele discursa brilhantemente, e as pessoas ficam encantadas com o discurso dele, e ele estabelece leis e códigos e estatutos, mas a sociedade não muda, aquela comunidade não se transforma. As leis, os códigos, os estatutos, né, instituídos por esse grande estadista, ficam no papel. O tempo passa, aquela aldeia com as mesmas mazelas, os mesmos problemas, recebe a visita de um grande militar, de um grande, né, general. E aí o pessoal se entusiasma e fala, é agora que vai dar certo, porque esse militar, veja a farda dele, toda limpa, alinhada, né, a gravata impecável, o cap impecável. Se ele cuidar da nossa comunidade do jeito que ele cuida do fardamento, a salvação está garantida. E esse militar usa a força, né? Porque é só o que ele sabe usar. Ele usa a força, ele usa as armas, ele usa os soldados sob seu comando e implanta normas, toque de recolher, estado de sítio, implanta censura. E a sociedade, aquela comunidade, aquela família não melhora em nada, continua com os mesmos mazelas, e o tempo passa e esse militar vai embora. E o grupo fica ali ao léu, né, em abandono. Depois aparece um grande intelectual, um grande filósofo, e ali ele implanta núcleos de estudo, de pesquisa, um laboratório de pesquisa, de discussão, né? E elabora teorias muito complexas, e essas teorias são, né, discutidas em comunidade, mas tudo fica na discussão, e não vai para o real, né? Ideias maravilhosas, ideias brilhantes, mas permanecem ideias brilhantes verbalmente compartilhadas, né? O tempo passa, os mesmos problemas, as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades coletivas, e aí chega um religioso. E aí o religioso fala do amor ao próximo, o religioso narra a vida de Jesus. Esse religioso, ele organiza cerimônias, rituais, ele compartilha cânticos sagrados, e todo mundo fica impregnado daquela energia positiva, da religiosidade, mas não passa disso, né? E tudo fica no campo da contemplação, e a comunidade continua, né, com problemas de saneamento, problemas estruturais, problemas econômicos, problemas de segurança pública, até que um dia aparece um homem simples, né? Então, né, Lúcio continua a narrativa dizendo assim: certo dia, porém, apareceu ali um homem simples, ponto. Um homem simples. Ele não dá maiores detalhes. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, então ele começa a atrair a atenção dos olhares, as pessoas começam a se maravilhar, se encantar, se espantar com a presença dele, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos.
Ele montou um jardim, um pomar, com as próprias mãos e os próprios recursos, não chamou ninguém. Ele começou a fazer. Viu um terreno baldio, viu um descampado ali, improdutivo, e ali ele começou a cultivar flores e frutos. Por conta própria, por iniciativa própria. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas do ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Então, daquele jardim, aquele pomar, as pessoas viram o potencial de realização dele e começaram a pedir socorro, auxílio. Então, ele começou a ir na casa de alguém, oferecer horas de trabalho reformando o telhado de um, né, a porta de entrada de outro. Aí, ali ele começou também a conversar com as pessoas perceberam que ele tinha o poder de reformar também a casa mental de cada um, né? E o ápice das suas realizações foi a edificação de uma escola, né? Onde ele operou como construtor e também como instrutor, né? Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Então a vida se renovou no entorno dele. As pessoas ficaram mais saudáveis, as pessoas ficaram em paz, as pessoas se abraçavam, as pessoas se aproximavam, né? Em função disso, elas se tornaram mais prósperas, porque um socorreu o outro, e mais contentes. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, esse espírito de trabalho e educação é uma brisa espiritual que passou a percorrer toda a comunidade e animar as pessoas, né? A defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal, do bem de todos. Então, ele não impunha isso, as pessoas se sentiam contagiadas pelo espírito de serviço e realização dele. E aí a lição termina dizendo, em verdade, né, Jesus, né, fechando a narrativa, em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporciona ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. E aí, para a gente mostrar que isso não é mera narrativa anedótica na literatura espírita, eu trouxe para a gente finalizar a experiência belíssima da horta urbana de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, né? Aí, como a gente vai falar de ação, de prática, né? De milagre vivo, de milagre real, nada melhor do que fotos, do que imagens, né? Então, essa área que a gente está apontando aqui, era a Cracolândia do lugar, era uma região, um terreno abandonado, uma praça abandonada, onde os usuários de drogas se reuniam para consumir drogas. E aí, uma iniciativa da comunidade, que é uma comunidade muito pobre, na periferia da zona norte do Rio de Janeiro, né, se mobilizou, se movimentou para revitalizar a praça através de uma horta comunitária, construída e mantida pelos próprios moradores, né? Hoje, 800 famílias são alimentadas por todos os gêneros, né,
alimentícios produzidas nesse espaço de revitalização urbana. Então, a experiência do maior servidor, que o Neio Lúcio narra no livro Jesus no Lar, ela pode ser vivida, ela pode ser real, pode ser concreta. Isso aqui é um milagre, gente. E muitos dos viciados, inclusive, né, ao ver a iniciativa de serviço da comunidade, dos moradores, se voluntariaram, né, se apresentaram ao serviço e, através do serviço, da terapia ocupacional, da ortoterapia, né, não sei se é esse o termo, conseguiram se afastar do vício e se encaminhar na vida. Então, a mensagem do miudinho de hoje é essa. Né? As pessoas se maravilhavam vendo Jesus curar, ponto. O que a gente coloca em pauta não é se era um fenômeno mediúnico, se era um efeito físico, ou quais recursos Jesus utilizava para curar. O que comovia, o que maravilhava é que um homem saudável se importava com o sofrimento de alguém doente. Isso é que comovia, tocava, isso que emocionava, encantava, maravilhava. E aqui em Manguinhos a mesma coisa. O que espanta, o que causa admiração, o que nos maravilha, né, diante disso é que pessoas saudáveis, livres de vício, se compadeceram e se importaram com aqueles que tinham vícios e se mobilizaram para regenerá-los. E a expressão concreta, material desse amor manifesto, desse sentimento expresso, é a horta urbana de Manguinhos. Tá bom? Fica aí nossa mensagem de hoje. Grande abraço para todo mundo. Beijão, até semana que vem.